Mais uma vez me encontro aqui, enviada por Deus, para estar trazendo mais um pouquinho da sua palavra, bênçãos que descem diretamente dos céus e vêm de encontro aos nossos corações para edificação. Então, olha, não saia daí, me aguarde. Quem não me conhece, meu nome é Sueli Arcanjo, estou aqui com muito prazer. Quero, antes de mais nada, falar para você que tem alguém que te ama muito. Amém? Você que está aí e se encontra isolado, se encontra aí num cantinho e acreditando que ninguém me ama, ninguém gosta de mim, olha, eu venho falar desse amor para você. Me aguarde, não saia daí, é só um instante. Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema Ele te ama. O texto bíblico pelo qual estaremos fazendo menção se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui está a palavra de Deus. Quando estamos reunidos em duas ou mais pessoas, ele já se faz presente. Então, ele já está aqui agora nesse exato momento. Não importa a hora, não importa o local, não importa o tempo, importa que a presença dele nos importa, a presença dele nos atrai, a presença dele faz a diferença nas nossas vidas. E hoje ele quer nos lembrar do seu grande amor. Estamos aqui diante do Evangelho de João, onde o próprio Jesus, ele está aqui dando as últimas instruções aos discípulos. Ele está se preparando para a crucificação, mas Jesus Cristo, ele é aquele que não deixa os seus desamparados, perdidos e sem uma orientação. E aqui ele traz revelações maravilhosas dos céus. Quando ele começa o primeiro versículo deste capítulo 14, ele diz assim: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, irei outra vez e vos levarei comigo mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quem se preocupa de, no lugar para onde vai, querer levar alguém junto? Geralmente o que a maioria das pessoas querem é ter tranquilidade, mas a preocupação de Jesus é diferente. Ele se preocupa com toda a humanidade e ele está em obediência ao Pai, e ele diz que lá no céu, onde tem um lugar reservado para aquele que crê em seu nome, está seguindo após ele. Ele diz que tem muitas moradas. Ele pede para não turbar o vosso coração, não ficar com tantas preocupações como tens ficado, porque Deus já tem reservado um lugar especial, eterno, para cada um daqueles que se tornam filho dele através de crer em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele vem já falando com os discípulos, diz aqui no verso 3: se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que garantia de vida eterna! Ele diz: mesmo vós sabeis para onde eu vou, e mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E é aqui que o Senhor quer trazer a mensagem de hoje. Neste exato momento, Tomé diz para Jesus, no verso 5, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. E então Jesus responde: eu sou o caminho
e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele se apresenta como o único caminho. A verdade e a vida significa que nós precisamos conhecer esse único caminho, nós precisamos conhecer essa verdade que liberta, e nós precisamos saber de onde vem a vida e quem é que gera a vida. Jesus Cristo, porque Ele é o enviado de Deus. Este novo ano de 2026, possamos estarmos entendendo que Jesus Cristo continua nos mostrando o caminho pelo qual nós devamos andar. Ele continua se apresentando para nós, porque a sua palavra, além de imutável, além de não ter variações de dúvidas, ela é a palavra de Deus e ela é a verdade. E nesta verdade está o caminho, que é Jesus Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, que possamos compreender que o plano de Deus em enviar um Salvador foi para que pudéssemos ter uma vida eterna com Ele. Entendes isto? Entendes que a vida vai muito mais além deste plano que estamos habituados ou de repente até conformados em estarmos. Muitas das vezes não queremos abrir mão de situações que para nós já estão muito cômodas, enquanto diante de nós é apresentado um caminho de excelência, enquanto diante de nós é apresentado um caminho que nele é a verdade e nele é a vida. Este Jesus maravilhoso, ele garante para nós que na casa do Pai há muitas moradas. Significa que teremos lugar onde Ele está. Significa que há lugar na casa do Pai para todo aquele que segue esse caminho. Há um lugar especial lá na casa do Pai, aprendendo no seu templo, assim como o salmista Davi entendeu que é lá no templo de Deus é que nos abrigamos, é que nos escondemos de situações embaraçosas, confusas. É justamente o lugar de abrigo que o Senhor oferece para nós. O maior abrigo que Ele quer dar para nós é o seu esconderijo. Em Salmos 91, nós temos essa garantia dada por Deus nesta palavra que é verdadeira. Assim diz a palavra de Deus: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Que possamos estarmos confiando nesse Deus maravilhoso e acreditando que Ele enviou o seu Filho amado para nos dar a certeza desse abrigo eterno, que é habitando debaixo dessa proteção, desse amparo, desse cuidado. Para isso precisamos crer nessa verdade eterna que é a sua palavra. Palavra que liberta, palavra que tira o prisioneiro das prisões da alma, que tira os angustiados das mazelas que este mundo enganoso oferece. O contexto desta palavra, o Senhor, Ele traz a explicação para Tomé, mas essa explicação, ela não é só para Tomé, não. Ela é para mim e para você, porque diante do Senhor somos tão errantes e o Senhor o tempo todo Ele está pronto a nos corrigir. Quando Ele diz para Tomé: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele apresenta que Ele é esse caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, porque Jesus Cristo, Ele é o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é a palavra encarnada, a palavra, o amor de Deus.
enviado pelo próprio Deus para que pudesse nos transmitir a revelação da palavra, nos apresentar o seu reino e nos trazer uma nova vida. Ele vem trazer um manual de instrução, ele vem nos apresentar as boas novas de Cristo, que vem trazer a solução dos nossos problemas, que não consiste em resolvermos simplesmente aqui nesse mundo e usufruirmos de coisas que depois não acrescentará em nada nas nossas vidas, porque o tempo passa muito rápido, mas esta palavra eterna, ela nos alcança para a vida eterna com Deus. Vale ou não vale a pena? Porque você pode falar, mas minha irmã, tanta coisa para a gente se preocupar, vai se preocupar com isso, com certeza. Porque quando você se preocupa em obedecer a palavra de Deus, você se preocupa com o seu futuro. Você se preocupa com o futuro que você não sabe quando chegará, que acontecerá na eternidade. Porque não esqueça, somos constituídos de corpo, alma e espírito. O Senhor, Ele recolherá um dia esse espírito. Ele quer recolher a nossa alma para junto dele, mas para isso precisamos crer em seu nome, para garantirmos esse lugar nessas moradas eternas de Deus. Então, Jesus Cristo, ele vem discorrendo a respeito dele mesmo, quando diz Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Sabemos que essa ligação perfeita, Pai, o Filho e o Espírito Santo, quem conhece ao Pai, conhece ao Filho, e quem conhece ao Pai e ao Filho, conhece ao Espírito Santo, aquele pelo qual sentimos a presença dele aqui neste momento. Jesus Cristo vem trazendo essas revelações dos céus maravilhosas, porque ele apresenta o reino de Deus assim, ele nos apresenta o Pai nele mesmo, no Filho, porque quem conhece a ele, conhece o Pai, porque ele fala as palavras do Pai. O Pai exalta o Filho, como ele exaltou soberanamente, porque a palavra dele diz que ele exaltou o nome de Jesus soberanamente. Ele deixa registrado na sua palavra que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, ele foi exaltado soberanamente. Ele é o nome sobre todo nome. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é Jesus Cristo, que paga, derramando seu sangue santo na cruz do Calvário, um preço muito alto pelo nosso resgate, para que hoje eu e você pudéssemos termos a certeza que temos o acesso diretamente a Deus por causa de Jesus Cristo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esse é Jesus, Jesus Cristo, a nossa viva e eterna esperança, aquele que nos traz a esperança de um futuro melhor e que não consiste nas coisas de persuasão humana. A palavra de Deus é poder que liberta, é poder que expulsa o mal, é poder que liberta o homem das trevas, é poder que traz a vida àquele que se encontra morto de forma espiritual. Esta é a palavra libertadora e ela é verdade, porque a palavra de Deus diz que através dela mesma, Jesus diz: eu sou. Quem pode dizer eu sou? Aquele que diz eu sou o que sou é o mesmo que diz para Moisés:
no Antigo Testamento, no começo de todas as coisas, quando Moisés teme seguir em frente, fazer o que Deus manda, porque Deus chama um guerreiro chamado Moisés. Tinha que estar à frente de um povo rebelde, um povo que tinha perdido a submissão a Deus. Ele é aquele que fala para o Senhor: quem é que eu digo que me enviou? O próprio Deus diz: eu sou o que sou. Diga, o eu sou me enviou. E aí vem Jesus Cristo e diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem conhece o Pai conhece o Filho, e quem conhece o Filho conhece aquele que o enviou. Amém? É maravilhoso demais termos essas revelações dos céus que nos fazem bem, que nos faz avançarmos mais um pouco rumo ao altar de Deus, esse acesso que recebemos dele. Amém? Jesus Cristo, ele continua dizendo no verso 11: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Nós lembramos das grandes obras feitas por Deus na vida de Moisés. Deus, ele é aquele que abre o mar para o seu povo passar. Deus é aquele que dá tanta autoridade a Moisés no meio do deserto, fazendo com que aquele povo peregrinasse por 40 anos, porque o objetivo de Deus não era 40 anos, era 40 dias, mas por desobediência do povo, o povo peregrina 40 anos. Mas mesmo assim Deus é com aquele povo no meio do deserto até chegar à terra prometida. E ali Deus, ele traz sinais, proezas e maravilhas. E depois traz a continuidade na vida de Josué. O Senhor permite que, através de Josué, ele mesmo, o próprio Deus, ele faz com que o rio Jordão se abra e o povo passe a pés enxutos em terra seca. Que Deus tão grande! Esse mesmo Deus que envia Jesus Cristo, que nos faz compreender que quem conhece ao Pai, conhece ao Filho. Quem conhece ao Filho, conhece ao Pai, por causa das mesmas obras. Que maravilha sabermos disso! Como duvidar de um Deus tão grande, que a sua palavra não tem contradição e muito menos variação de dúvidas. No verso 12, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Deus, ele não precisa disso, mas ele faz. Ele honra aquele que o honra, e ele diz que aquele que crer nele, que fará obras ainda maiores das que ele faz, porque ele é o dono da obra, ele quem faz, mas ele dá essa oportunidade a todo aquele que crê no nome dele. Aleluia, glórias a Deus. Ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Sabemos o que verdadeiramente precisamos pedir, estamos ligados no Filho, e tendo acesso ao Pai, nós temos o Espírito Santo de Deus. E agora aquilo que pedirmos, quem estará intercedendo e levando ao Pai com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo de Deus. Então aquilo que pedirmos no nome de Jesus, ele vô-lo concederá, se verdadeiramente estiver de acordo com a sua vontade. E é maravilhoso demais sabermos disso. Amém? E Jesus Cristo, ele nos dá uma instrução tão especial que, se nos voltarmos para a sua palavra, nós veremos que precisamos ser dependentes dele, porque se não for no nome dele, nada acontece. Se pedirmos alguma coisa que não seja no nome de Jesus, o
Pai não atenderá, porque precisamos ter o acesso. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ele fala da importância de amá-lo como único e suficiente Deus. Precisamos amá-lo verdadeiramente como aquele que diz: eu sou o caminho. Precisamos desejarmos estarmos nesse caminho, amando, não estarmos de qualquer jeito, mas nos regozijando nesse caminho, sabendo que o caminho é apertado, ele é estreito e apertado, mas ele é o caminho que conduz ao céu, ele é o caminho que conduz a Deus, ele é o caminho que conduz às mansões celestiais, ele é o caminho que conduz. Aqui, como diz a palavra do Senhor, nos conduz às moradas eternas. Jesus Cristo, ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Que maravilhoso sabermos que temos acesso à palavra de Deus, temos acesso aos céus por causa de Jesus Cristo, temos oportunidade de termos uma garantia, um lugar garantido nos céus, se verdadeiramente crermos em Jesus Cristo. Ele vem hoje, neste finalzinho de ano, trazer uma nova esperança de um recomeço, de um ano melhor. Não que as coisas poderão melhorar, porque se for pela palavra de Deus, não haverá melhoras, porque a melhora que Ele oferece estará em mim e você, porque se temos o Espírito Santo de Deus, temos paz uns com os outros e temos acesso ao céu. O céu, ele não mudou, o céu, ele continua aberto, aguardando a nossa entrada. E, tendo o Espírito Santo, o Espírito da verdade, temos inteligência, temos sabedoria, temos possibilidade de andarmos neste mundo. Muitas das vezes nos entristece, nos magoa, mas ao mesmo tempo vem o Espírito Santo e nos consola e nos coloca de pé de novo, nos faz prosseguir, nos faz andar por fé e não por vista. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue trabalhando no seu coração, na sua mente, que Deus prepare a sua vida completamente em suas mãos, que possas estar recebendo dele um renovo, que possas estar se alegrando por saber que tens o Espírito da verdade. E se ainda não deu esse passo de fé, se ainda não tivestes um encontro com Cristo, se ainda não entregou a sua vida nas mãos de Deus, e de repente achas que não teve a oportunidade está dada agora. Não no nome da Sueli, que eu não tenho condições de nada, mas no nome de Jesus. Tudo é possível no nome de Jesus. E se creres, verás a glória de Deus. Então, que tal hoje mesmo teres um encontro com Jesus para mudar essa situação embaraçosa na sua vida? Essa situação que você acha que só é mais um ano, que passa e vem mais um outro ano. Não, é nova oportunidade que Jesus nos dá de conhecê-lo verdadeiramente, de andarmos nesse novo e vivo caminho. Ele nos oferece um caminho maravilhoso, um caminho de esperança, um caminho de luz, um caminho de oportunidade, um caminho de portas abertas para as moradas celestiais. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa estar verdadeiramente livre de qualquer situação embaraçosa, qualquer situação que te oprime. E se você está dessa forma aí agora, olha, entrega a sua vida nas mãos de Deus e deixe que Ele cuide de você. Amém? Olha, um grande abraço, não meu, mas do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que Deus te prepare um novo ano de paz, de excelência em suas mãos, que sejas revigorado, que sejas abençoado, tu e tua casa, que
possas estar de pé, em nome de Jesus, tu e a tua casa, glorificando o nome do Senhor, e verás o que Ele fará na sua vida. Seja cheio do Espírito Santo, amém? Seja próximo de Deus, através de Jesus Cristo, que diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está agora aqui nesse momento, porque a palavra dele diz que onde estiverem reunidas 2 ou 3 pessoas em meu nome, eu estarei presente. Então, olha, sinta agora aí a presença dele, e que ele te abençoe, e que ele te proteja, e que ele te guarde de todo mal, em nome de Jesus. Estás livre por causa do poder da palavra de Deus que te liberta. Muito obrigada por estar conosco até agora. Feliz e abençoado ano novo, repleto da doce paz, da doce presença do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito da verdade, através do Espírito Santo. Amém. Sejas alegre, a alegria do Senhor e a nossa força, e deixe que Jesus reescreva uma nova história na sua vida. Amém? Olha, a paz do Senhor Jesus. Feliz 2026, cheio da doce presença do Senhor Jesus. Muito obrigada por estar conosco até agora. Você possa estar curtindo, comentando. Seus comentários são muito importantes, viu? E que você esteja compartilhando esta mensagem, se foi edificante para a sua vida. Bem, como a palavra de Deus não volta vazia, mas antes faz o que apraz ao Senhor, é sim edificante para a sua vida. Tome posse dela, em nome de Jesus, porque ela pertence a Deus. Amém? E também que você possa estar se inscrevendo no canal. Se o YouTuber, quando enviar esta mensagem até a você, se ele não conseguir, não se preocupe, Jesus sabe. Até breve, se assim Deus permitir. Amém? Eu posso ouvir um amém, A paz do Senhor Jesus. Feliz e abençoado 2026. A paz.